Simbora, 2026 já começou para o esporte. Vinícius Calado, tudo bem? Boa tarde. Um abraço, Maílson. Boa tarde. Tudo certo, Maílson? Tá pronto já para 2026? Tô sim, vamos embora. Eu acho que quem não tá é o esporte, né, Maílson? O esporte precisa de muita coisa, né? Demais. Hoje aconteceu, Maílson, a reapresentação, hoje pela manhã no CT, já avisando, né, o ano de 2026. O campeonato não é o ano, né, mas já a temporada oficialmente batendo a porta. O esporte vai estrear em 2026 no dia 10 de janeiro, já, né, bem perto essa estreia contra o Jaguar na Arena Pernambuco. E hoje teve essa reapresentação do elenco. O Ítalo Rodrigues, que foi oficializado como executivo de futebol no dia 24 de dezembro, hoje foi apresentado oficialmente, teve uma coletiva longa, inclusive, muitos pontos foram abordados, não se esquivou de respostas, mas hoje oficialmente começando essa temporada de 26 para o esporte. Agora, poucos atletas se reapresentaram? Pouquíssimos. O esporte, você vai se recordar, Maílson, que chegou-se a falar de 32 atletas com contrato, 35, 38, mas hoje apenas 12 atletas se reapresentaram no esporte. Foram os seguintes: Zé Roberto, Zé Lucas, Adriano, que é goleiro, Matheus Alexandre, Barleta, Kaique França, também goleiro, Ramon zagueiro, Luciano volante, que estava emprestado ao Ipiranga de Erechim, Dieguinho atacante, Pedro Martins, que voltou depois de conquistar o acesso com a Chapecoense, e Lucas André, que estava no Barra de Santa Catarina, que conquistou também o acesso e o título da Série D e o acesso para a Série C. 12 atletas no total. É bom também se explicar, Maílson. O torcedor, obviamente, vai sentir falta de vários nomes. O esporte oficialmente não trouxe essa informação, mas os estrangeiros, aí a gente vai falar de Sérgio Oliveira, João Silva, Inácio Ramírez, Atêncio, são atletas que não fazem parte dos planos do esporte, principalmente pela parte financeira. São vencimentos que estão fora da realidade do esporte, da realidade financeira para o próximo ano. Aí temos questões como do Filipinho, do Gustavo Maia. Esses são atletas que têm contrato de empréstimo junto ao Criciúma até o dia 31/12, então eles não poderiam nem se reapresentar. Então tem outros nomes, né, que têm contrato ainda com outros clubes e não estiveram na apresentação devido a essa questão. Marcelo Aju e Vitor Gabriel são atletas emprestados a Atlético e Inter de Porto Alegre, que esses clubes têm direito a exercer, né, a compra dos direitos econômicos dos jogadores, e esse direito vai até o dia 31/12, então o Marcelo Aju e o Vitor Gabriel, mesmo que quisessem também, não poderiam burocraticamente se apresentar ao esporte. O Vitor Gabriel está treinando com o Inter, inclusive lá em Porto Alegre. Então é aguardar. O Atlético fez proposta pelo Marcelo Aju, o esporte não aceitou, disse que só aceita negociá-lo se for pago integralmente o valor da multa rescisória. É aguardar. Lucas Lima, outro nome, né, Maílson, que o torcedor sentiu falta aí da apresentação. A informação que a gente tem: vencimento muito alto, fora da realidade do esporte para 2026. Ele teria aceito não só negociar, né, renegociar o valor que recebe, como essa negociação está em andamento, ou seja, a partir do momento, Maílson, que essa negociação está em andamento, é porque o Lucas Lima aceitou entrar numa realidade financeira do esporte. Então, nos próximos dias devemos ter novidades e a chegada de atletas. Para o dia 2 de janeiro, pós-Réveillon, a expectativa é que esse número suba de 12 para 18 a 19 atletas, e aí mais para frente o esporte tenha 24 a 25 jogadores, deve ser o número de atletas, sem contar os goleiros que o esporte vai trabalhar, e aí tendo a integração de jogadores do Sub-20 para compor esse elenco profissional do Roger Silva, que já está na capital pernambucana desde o fim de semana e hoje esteve no CT, Maílson. Legal, agora, time definido para a estreia na próxima temporada. Esse time vai ser um time de base? Como é que vai ser, Vinícius? Vai ser o Sub-20, isso já confirmado pelo Ítalo Rodrigues. Ele até disse: olha, o esporte não tem um time, o esporte precisa contratar do goleiro ao centroavante, está em busca no mercado. A informação que a gente tem, Maílson, é que tem ali 4 ou 5 nomes que o esporte já tem negociação bem encaminhada. Devem ser esses nomes que vão complementar o elenco para fechar esses 25 atletas, sem contar os goleiros, né, para iniciar 26.
Então, o Sport vai ter o Sub-20 e o Ítalo Rodrigues até falou, viu, Maílson? Ele disse, olha, a gente não queria estar nesse cenário, mas é o que existe no momento, não tem como colocar um time em campo a não ser o Sub-20, e ele disse que vem também com bons olhos até para o Sport buscar novos ativos, oportunizar, revelar, assim como aconteceu com o Zé Lucas. Então, o Sport tendo início a estreia contra o Jaguar, equipe Sub-20. E o Ítalo falou, Maílson, que não se tem ainda como precisar se vai ser 1, 2, 3, 4 jogos, quantas partidas o Sport vai jogar com o Sub-20, mas é aguardar. Mas para a estreia, Sub-20 contra o Jaguar. E o técnico do Sport, Roger Silva, que chegou neste fim de semana à capital pernambucana, já esteve no CT, hoje esteve na apresentação do elenco, e ele, antes de ser apresentado oficialmente, a apresentação acontecerá amanhã pela manhã no CT, ele fala aqui que o foco é no campo e que a busca, obviamente, é por dias positivos depois do ano péssimo de 25 do Leão. Bom, primeiro agradecer a Deus, depois ao presidente, ao Ítalo, Breno, que escolheram nós, né, para fazer esse recomeço, essa retomada do esporte. A gente está feliz e motivado por isso. Roger Silva e a sua comissão vêm para focar no campo, para tentar tirar o máximo de todos os jogadores. Acho que isso sempre foi uma ideia minha desde quando eu iniciei como treinador, tentar potencializar atleta, melhorar atleta. É isso que a gente vai tentar fazer aqui. Feliz demais, cara. Conto com o apoio do torcedor. Acho que a gente precisa trazer energia boa para a ilha, trazer um tempo positivo, um tempo de coisas novas e boas, deixar um pouquinho esse lado negativo para trás, essas derrotas, essa fase ruim. Vamos começar a falar de coisa boa, falar do 2026 que está por vir, de vitórias. 2 detalhes que aconteceram recentemente no esporte. Detalhes super importantes. Início de gestão, início de um trabalho de alguém que nunca passou na gestão do esporte. Então é claro que toda tomada de decisão, né, todo ato, ele é bastante repercutido normalmente. Eu diria para vocês que os primeiros dias de trabalho do Matheus Souto Maior e equipe estão sendo muito bons na minha avaliação. Claro que a gente tem alguns detalhes aqui para a gente levantar. Mas 2 focos principalmente. Primeiro, o desligamento do César Lucena, na hora e no momento correto. Talvez até tenha passado um pouquinho do ponto. César Lucena tem algo que nunca vão apagar do currículo dele. Titular e campeão da Copa do Brasil enquanto jogador de futebol. Então, isso aí está eternizado. Para mim, eu, vez ou outra, venho aqui e afirmo, para mim é o maior título da história inteira do esporte. E Copa do Brasil é do esporte e é só do esporte e não tem discussão e não tem nada. E o César estava como titular o tempo inteiro daquele grupo vitorioso. Depois o César começa um trabalho de auxiliar da casa e passa um tempo que eu acho que a gente tem outros exemplos, poucos exemplos, Brasil afora, que deram certo, mas é muito difícil a gente se apegar a exceções. A gente lembra logo do Milton Cruz, por exemplo, muito tempo como auxiliar da Casa do São Paulo. Só que Milton Cruz foi auxiliar da Casa do São Paulo quando o São Paulo tinha uma gestão absurda, a melhor gestão do Brasil, com Marco Aurélio Cunha e outros presidentes que o sucederam também, onde o São Paulo era o exemplo no Brasil. São Paulo era visitado por times da Premier League, como Newcastle e outros, que vinham para cá aprender com o São Paulo. Permanecer com profissionais, criar departamentos. O São Paulo foi pioneiro em muita coisa. E ali deu certo. Mas, corriqueiramente, não se passa tanto tempo como auxiliar da casa, até porque para o profissional é bom evoluir, né? É bom evoluir, é bom, de uma certa maneira, sair da zona de conforto para buscar novos desafios e crescer na carreira. Sem o desafio não vai crescer. César pegou uma missão impossível, o Sport não tinha mais o que fazer no campeonato, era apenas o cumprimento de tabela naquelas 9 rodadas, mas eram 9 rodadas onde, se já caiu, poderia se tentar trabalhos diferentes, inovadores, sem peso, já caímos mesmo. Então vamos ver o que é que a gente consegue fazer aqui de melhor, sem medo, sem receio, porque nós já estamos rebaixados, mas vamos mostrar aí alguma coisa diferente. E o César, por essa zona de conforto,
ele não teve criatividade, ele não teve, eu diria que até conhecimento para poder colocar em prática algumas coisas que fossem adicionais ao time do Sport, mas para mostrar, né, para o público, para o esporte, para os dirigentes que ele tinha evoluído como comandante, que ele tinha evoluído como treinador. Só que, na real, não houve essa evolução. Eu estou separando muito aqui a pessoa extraordinária que é o César, porque eu tenho que fazer isso sempre. Nós da imprensa temos obrigação de fazer isso sempre. É muito bom encontrar pessoas boas, como eu já elogiei tanto. A pessoa, o ser humano Roger Silva, que está chegando, que eu acho que foi excelente a contratação dele no cômputo geral, né? O que o Sport tem de orçamento, as conquistas recentes do Roger, o potencial de desenvolvimento, a vontade de crescer e também por ele ser um cara super educado. É bom trabalhar com gente educada, claro que é bom. Do que tá ali, repórter vai pra coletiva para estar levando patada de treinador, é um saco isso. Mas o Roger não estará isento, pelo menos de minha parte, de receber críticas quando for devido. Mas o César realmente chegou ao fim, eu diria que até um pouquinho tardiamente, mas como o Matheus Souto Maior e a equipe só assumiram agora, eles sim tiveram uma atitude acertada com o desligamento do César Lucena. E outra coisa que me chamou a atenção demais positivamente, a assertividade e a coragem do Ítalo Rodrigues, novo executivo de futebol do Sport, numa entrevista coletiva, ao afirmar o seguinte: eu sou daqui, eu sou da terra, eu sou pernambucano, e uma das minhas missões é acabar com essa megalomania da torcida do Sport. Claro que isso não é geral. Quando ele diz a torcida, acho que vocês entendem, não são todos. Tem uns aí que estão me ouvindo e vão dizer: peraí, eu não tenho esse tipo de pensamento não. Mas a grande maioria tem. Culpa de alguns dirigentes que por aí passaram. Que o Sport é o clube mais estruturado, que tem mais títulos pernambucanos. Isso aí é fato, né? A gente não está aqui opinando. É fato. É o mais estruturado? Fato. É o que tem mais título pernambucano? Fato. É o que tem mais Copa do Nordeste? Fato. É o que tem Copa do Brasil? Fato. É o que tem Campeonato Brasileiro? Fato. Então a gente não está inventando, a gente não está opinando. Que é o clube mais estruturado do estado, indiscutível, ponto final, não vamos nem perder tempo com isso. Mas quando ele fala de megalomania, é porque existiu a palavra de alguns presidentes recentes, dirigentes recentes, que queriam elevar o Sport a um patamar de super gigante nacional. O Sport não é um super gigante nacional, ele é um time muito respeitado a nível nacional, mas os gigantes têm lá o seu seleto grupo de uns 10 times, hoje, né, de uns anos para cá, super encabeçados por Flamengo e Palmeiras, mas que são sequenciados por São Paulo, Corinthians, Fluminense, Cruzeiro, bababá, todo aquele beabá que a gente já sabe. Quem consegue se aproximar mais hoje dos super gigantes é o Bahia, porque tem um grupo gigantesco, City, por trás, atualmente. Mas na história, não. Então, quando o Sport, por exemplo, anuncia o nome de Roger Silva, que eu aqui elogio tanto, teve muito torcedor na rede social que disse: quem era o Sport? Que falava de Vanderlei Luxemburgo, que falava de não sei quem. Megalomania. Megalomania. Culpa de Arnaldo Barros, culpa de Martorelli, culpa de outros que passaram, que certa vez chegaram a dizer que Palmeiras e Flamengo iriam se ajoelhar ao Sport no cenário nacional. Isso não é pensar pequeno. Primeiro de tudo, não é pensar pequeno. Mas o Sport tem o seu tamanho, e se ele quer crescer, não é no grito. Se ele quer crescer, não é só porque 1, 2, 10 mil torcedores querem dizer que ele é grande. Não. Ele tem que crescer de maneira sólida. Ele tem que fazer por onde esse crescimento acontecer. Seja numa grande SAF, como é o Bahia, e daqui a muito, muito, muito pouco tempo a gente vai ter que estar chamando de grande mesmo. Vai ter que estar chamando de grande. Segundo ano que o Bahia está lá em cima, em zona de pré e Libertadores da América. Né? Então, daqui a pouco a gente está chamando o Bahia de grande, porque a SAF foi espetacular. Então, seja através de uma SAF, ou seja através de um crescimento como associação, que aí é muito mais demorado. Aí precisam de muitas gestões seguidas sendo realizadas de maneira competente. Então o Ítalo, ele foi muito feliz
e muito corajoso. Eu quero parabenizar de novo o Ítalo Rodrigues pela fala dele, de novo. Porque não é qualquer profissional recém-chegado num clube que tem uma torcida fanática como a do Sport, que quer ganhar tudo. E ele chega e se dirige para a sua torcida, né? Sua torcida mesmo, né? Ítalo confessou que é rubro-negro de coração e agora é um profissional do clube. Então ele se dirige para a sua torcida com poucos dias de trabalho e solta essa. Eu achei assim espetacular, corajoso, realista, e esse trabalho precisa ser feito dessa maneira. Então, para mim, mais uma bola dentro desse novo pessoal que está chegando para o comando do futebol do Sport e para a gestão do esporte também. Mas foi realmente uma entrevista muito assertiva, muito feliz do novo executivo de futebol do Sport. O Sport, Vibrante, é bom a gente deixar claro, não se pronunciou oficialmente sobre isso, porque os atletas, como a gente falou, têm contrato. Até mesmo os que estão terminando o contrato agora, 31 de dezembro, mas burocraticamente, de maneira prática, tem vínculo com o Sport. Mas não vão seguir na ilha. Cada um pode ter uma questão individualizada, um motivo, mas a maior parte é pelo lado financeiro. O Ítalo Rodrigues, hoje na coletiva oficial de apresentação do novo executivo, disse que por ele ficaria com grande parte do elenco para manter a base para o ano de 26 e que, fundamentalmente, o que não permitia que o Sport permanecesse com uma grande base para o próximo ano é a parte financeira. Então o Sport não vai seguir com Gabriel Vasconcelos, Aderlan, Hereda, João Silva, Rafael Thierry, Lucas Cunha, Luan Cândido, Kevson, Igor Cariús também encaminhado para sair, Pedro Augusto, Sérgio Oliveira, Atêncio, Johan, Ramires, Pablo, Derek, que já estava afastado, Léo Pereira e Paciência. Se você contar aí, são 18 nomes. Então, se você somar 18 com 12, já vai para 30 atletas, né, do elenco. Outros nomes não retornaram, cada um por uma questão. A gente pode ir para 2 nomes muito falados nos últimos dias, Vibrantes. Marcelo Aju e Vitor Gabriel, os 2 emprestados. Aju para o Atlético de Minas, o Vitor Gabriel para o Inter de Porto Alegre. Então esses 2 têm esses contratos de empréstimo até o final do ano, até dia 31/12, ou seja, até depois de amanhã, e burocraticamente, na letra, né, do contrato, eles não poderiam estar se apresentando ao Sport se tem ainda vínculo com outro clube. Esses 2 clubes, Inter e Atlético, eles têm, em cláusula contratual, a possibilidade de adquirir direitos econômicos desses 2 jogadores. O Atlético, inclusive, já fez proposta pelo Marcelo Aju, e o Ítalo Rodrigues até disse que teve o contato direto, né, do clube com o novo executivo do Sport, e deixou claro que não só na situação do Aju, mas do Vitor Gabriel, que o Sport não vai negociar valor para a compra dos direitos econômicos. Inter e Atlético querem ficar com os atletas, ok, vem e paga a multa ou o valor da rescisão, integralmente, sem desconto nenhum, sem abrir mão de nada. O Sport já deixou claro, não existe nenhum atleta inegociável, mas no momento, e o Ítalo Rodrigues deixou claro hoje na coletiva, Marcelo Aju e Vitor Gabriel só permanecem nos clubes que estão nesse momento se as equipes, o Inter e também o Atlético, pagarem integralmente o valor de contrato. Se não, depois do dia 31, no dia 2 de janeiro, esses 2 atletas retornam e se apresentam ao Sport. Vitor Gabriel já está treinando com o Inter para a estreia do Gauchão. Ele já está sendo colocado como titular, está treinando entre os titulares, então fica a expectativa de que o Internacional pague esse valor previsto em contrato para adquirir os direitos do Vitor Gabriel. O Marcelo Aju, enquanto o Atlético não fizer um movimento oficial, que ele não está treinando ainda para pagar integralmente o valor previsto em contrato, ele retorna dia 2. Lucas Lima, muita gente perguntando, a informação, um ordenado muito alto, ele aceitou negociar com o Sport, readequação salarial, e pelo que a gente tem de apuração, seria algo dentro do que o Sport tem como ideia que pode pagar para o Lucas Lima, e aí tudo indica que no dia 2 de janeiro o Lucas Lima, mais uns 5 ou 6 atletas devem
se apresentar junto a esses 12 que já estiveram hoje, Vibrante. Era exatamente o que eu ia lhe perguntar agora, mas aí você acaba de responder antecipadamente a questão de Lucas Lima. São muitos jogadores que não estão no contexto, vários jogadores que não estão nos planos do esporte. É realmente uma grande reformulação. Aí a gente pode já falar assim, né? No que se apresentam 12. Vamos lá que o Lucas se enquadre, né? Mas é realmente uma reformulação. Agora, no meio dos 18, está o maior salário que você citou. Sérgio Oliveira. Que danado, que mágica é que vão fazer com o Sérgio? Rapaz, essa pergunta é difícil, porque eu acho que nem o esporte sabe ainda, né, Vibrante? Rapaz... Mas, assim, existem algumas possibilidades. Uma bem remota. Até o Ítalo Rodrigues foi, assim, muito pé no chão hoje na coletiva. Ele disse, olha, ninguém obrigou ninguém a assinar o contrato com os atletas, com os valores colocados. O esporte tem que cumprir. Nenhum atleta é obrigado a abrir mão de nada, dar desconto. Ele falou exatamente isso. Mas que o esporte também vai fazer o que pode. No melhor cenário, seria uma rescisão amigável, o Sérgio Oliveira segue a vida dele buscando outro clube, o esporte segue a dele. Isso é muito difícil que aconteça. É um contrato milionário, né, que o Sérgio Oliveira tem aí à sua disposição e assinado com o esporte. Outra possibilidade, emprestar o atleta com outro clube no melhor dos cenários, arcando com todos os custos, né, do contrato do Sérgio Oliveira, que é bem difícil. Mas aí o esporte poderia também negociar para reduzir a perda, né, o dano na sua folha paralela. Ou então ele ser integrado ao elenco, readequando a sua situação, a sua realidade salarial, o que é pouquíssimo provável. Então, são algumas possibilidades, mas o esporte ainda tem muito pepino para resolver, viu, Vibrante?